Olá pessoal, vamos para a aula 225, avaliando o aprendizado. A questão número 1 diz assim: considere a massa específica da água 1 grama por centímetro cúbico e do álcool 0,80 gramas por centímetro cúbico. Determine a densidade média da mistura. Então na questão número 1 te dá a massa específica da água 1 grama por centímetro cúbico e do álcool, que é 0,8 grama por centímetro cúbico. Aí no item A ele diz assim: 50 gramas de água e 40 gramas de álcool. Então, com a massa de água, massa de H2O, 40 gramas, não, 50 gramas, e de álcool, 40 gramas. Bom, para nós calcularmos a densidade média, eu tenho que pegar a massa e dividir pelo volume. Que massa? A massa total e o volume total. A massa total eu tenho, tá aqui. É a massa, vou botar M1 M2, pode ser, né? M1 mais M2, 1 a água e 2 o álcool, mais V1, a soma de V1 mais V2. Não tenho os volumes, então vou ter que descobrir. Se massa específica é massa por volume, para calcular o volume eu pego o que, ó? Eu pego o que? A massa e divido pela massa específica. Então, o volume 1, que é o volume de água. Quanto de água eu tenho? Olha aqui. Se eu tenho 50 gramas de água, 50 gramas de água, e a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico, bom, eu só posso ter quanto? 50 centímetros cúbicos. Tu não precisa nem de fórmula, olha só. 1 grama para cada centímetro cúbico. Para ter 50 gramas eu precisarei ter 50 centímetros cúbicos. Agora, notem que o volume de álcool não é, né? Ó, pego a massa de álcool pela massa específica, V2. Então, o que vai ficar? Massa 2, para ter 40 gramas. 40 gramas. Professor, eu posso usar a regra de 3? Claro. 0,8 gramas para cada centímetro cúbico. Faz a regra de 3. Então, para ter 40 gramas, x centímetros cúbicos. Dá para usar? Claro. A formulazinha é uma regra de 3. Então, 40 gramas dividido por 0,8 grama por centímetro cúbico, faz aí. 40 por 0,8, sabe quanto que vai dar? 50 centímetros cúbicos. Pois bem, vamos lá então. Densidade da mistura, item A. Massa total. 50 gramas mais 40 gramas. 90 gramas ao total. Volume total. 50 centímetros cúbicos mais 50 centímetros cúbicos. Resposta: 90 gramas ao total de massa por 100 centímetros cúbicos. Densidade 0,9 grama por centímetro cúbico dessa mistura. Vamos para o item B. O item B é diferente, ele te dá os volumes agora. Pode dar os volumes. No item B ele quer que tenha 50 centímetros de água, então mudou, agora te deu os volumes e não te deu as massas. Então misturou. A química faz isso também, tem questões de química que colocam isso. Então, agora eu coloco 50 centímetros cúbicos de água e eu coloco 150 centímetros cúbicos de álcool e faço uma mistura e pergunto a densidade média. Novamente eu preciso da massa total e volume total. O volume total eu já sei. 50 mais 150, 200. Agora, massa, olha aqui, olha aqui. Passa o volume multiplicando. Massa é massa específica vezes volume. Novamente, pode fazer regra de 3? Claro! Se cada centímetro cúbico de água tem 1 grama de massa, 50 centímetros cúbicos, quanto que vai ter de água? Ó, 1 grama para cada centímetro cúbico, 50 centímetros cúbicos, olha ali, quanto? 50 gramas. Então terei 50 gramas de água. Agora de álcool, mesma história, olha aqui.
0,8 gramas de álcool para cada centímetro cúbico. 150, olha lá, quanto que eu vou ter de álcool, massa específica do álcool, que é 0,8 gramas para cada centímetro cúbico. Mas eu tenho 150. Então, se eu tenho 150 centímetros cúbicos, olha ali, 0,8 vezes 150, eu terei quanto? 120 gramas de álcool. Correto? Então, 120 gramas de álcool. Então, agora nós teremos aí a massa total. Densidade média é massa total pelo volume total. Massa total, M1 mais M2. 50 gramas mais 120 gramas, dividido. 50 centímetros cúbicos mais 150 centímetros cúbicos. Vai dar quanto essa densidade? 170 gramas por 200 centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar quanto? Esse zero contra esse zero vai dar 0,85 gramas por centímetro cúbico. Está aí a questão de número 1, densidade média. 2. A densidade do gelo no estado sólido, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Gelo, então, te deu a densidade do gelo, na número 2. A 0 graus Celsius. Então, gelo a 0 graus Celsius, densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Beleza, a 0 graus Celsius. Nessa mesma temperatura, a água líquida tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, a água no estado líquido tem 1 grama por centímetro cúbico. Ao solidificar 230 gramas de água a zero, teremos um cubo de gelo de quanto? Olha só, eu tinha 230 gramas de água, ou seja, a massa de líquido é 230 gramas. Que volume que eu tinha de água? Olha, eu tinha 230 centímetros cúbicos de água. Por quê? É fácil fazer aqui, ó. 1 grama para cada por centímetro cúbico. 230 gramas de água, mas isso serve só para água, que esses números vão coincidir aqui, 230, 230. Mas nota, ele quer saber qual é o volume de gelo. Para saber o volume de gelo, ó, a densidade de gelo, como é que se calcula a densidade de gelo? A densidade do gelo é a massa de gelo pelo volume de gelo. Algo que tem que saber é que, notem, a densidade é diferente de sólido e líquido para uma mesma substância. O volume também. E a massa se mantém. Por que a massa se mantém de uma mesma substância que está mudando de estado físico? Porque massa tem a ver com a quantidade de átomos, quantidade de matéria. E isso não muda. O que muda é o espaço físico que ela vai ocupando, o volume. E aí, por isso, vai mudando a densidade. Então, a massa de gelo é exatamente a mesma massa de água, 230 gramas. Densidade do gelo, tá lá. Volume de gelo foi o que ele pediu. Então, vamos trocar de lugar. Esse passa multiplicando e esse dividindo. O volume de gelo é massa de gelo por densidade de gelo. Massa de gelo, 230 gramas por 0,92 grama por centímetro cúbico. Notem que a unidade que vai sobrar será o centímetro cúbico. Bom, pelas alternativas, foi dada a alternativa, eu consigo verificar que se eu dividir por 0,9, isso aqui vai dar um pouquinho maior do que esse número. E o único número que eu tenho próximo, um pouquinho maior do que 230, um pouquinho maior que 230, é o 250. Tá? Se tu quiser fazer aí, fique à vontade, tu vai ter que encontrar aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Tá? Bom, nem sempre vai dar exato. Na física pode dar aproximado, então não esquenta a cabeça com isso. Né? Que nem a matemática que tem que dar um número, né, certinho. Vamos para a questão de número 3, parecida com essa também, a questão de número 3. A de número 3 diz o seguinte: a massa específica do ouro puro, 24 quilates, é aproximadamente
19 gramas por centímetro cúbico no estado sólido. Então a substância é o ouro. Ouro 24 quilates no estado sólido tem 19 gramas por centímetro cúbico de massa específica. No estado sólido. Aqui, estado sólido. E 17 gramas por centímetro cúbico no estado líquido. Então no estado líquido, 17 gramas por centímetro cúbico. Assim, para um bloco compacto de ouro puro, bloco, né, estado sólido, de 85 centímetros cúbicos. Então, um volume de um sólido de ouro de 85 centímetros cúbicos. Primeiro, qual é a massa em gramas? Olha só, se massa específica é massa dividida por volume, para calcular a massa, ó, pega o volume dividindo no denominador, passa multiplicando. Massa de ouro no estado sólido é a massa específica no estado sólido vezes o volume no estado sólido. Então vamos calcular a massa dessa quantidade de ouro. Massa do ouro, esse aqui é o item A. É 19 gramas por centímetro cúbico vezes o volume, 85 centímetros cúbicos. Então aqui eu vou obter quanto de massa de ouro eu vou ter. 19 vezes 85, faz a conta aí, 19 vezes 85 dá 1.615 gramas. Então, sei que a massa no estado sólido, 1.615 gramas. Isso é o que eu tenho de massa de ouro para 85 centímetros cúbicos. Quanto é que é o volume de ouro no estado líquido após a fusão desse bloco? Então, item B. Notem que se massa específica é massa por volume, volume é massa por massa específica. Então o volume no estado líquido é a massa no estado líquido pela massa específica do estado líquido. O detalhe é o mesmo de antes. A massa no estado sólido e no estado líquido, sólido-líquido, a massa é exatamente 1.615 gramas. A massa então não muda na mudança de estado. Muda o quê? Massa específica e volume. Então vamos ver aqui o volume, massa 1.615 gramas, dividido por quanto? 17, que é a massa específica no estado líquido. Então faz essa conta agora aqui. Se fosse 1.600 por 16, tá? Ia dar mais ou menos 10. A resposta desse aí é 100, né? Ia dar mais, a resposta desse cálculo aí dá 95 centímetros cúbicos. Não vou perder tempo aqui fazendo a matemática. Tu depois em casa tu faz aí essa conta, tá? 1.615 por 17, 95 centímetros cúbicos. Aproximadamente 100, eu diria. Questão número 4. Um paralelepípedo de arestas 4, 6 centímetros e 15 centímetros, ortogonais entre si, tem 1,8 kg de massa. Então tem 1,8 kg de massa. Primeiro, densidade, e tem qual é a densidade desse paralelepípedo? Densidade do paralelepípedo é a massa pelo volume. Eu vou usar aqui, né, unidade usual, que é o seguinte. Qual é o volume de um paralelepípedo? Aresta vezes aresta vezes aresta, lado vezes lado vezes lado, ou seja, 6 centímetros vezes 4 centímetros vezes 15 centímetros. 6 vezes 4, 24, 24 vezes 15, 360. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro ao cubo. Então está ali o volume desse paralelepípedo. Qual é a massa? Eu vou usar aqui 1.800 gramas. Não vou usar o sistema internacional, vou usar o sistema usual. Então eu tenho 1.800 gramas dividido por 360 centímetros cúbicos. Corta 0 com 0. 0 com 0. Nota que 18 por 36 é 0,5 vezes 10, 5. Resposta 5 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do cilindro. A massa em grama de um paralelepípedo de alumínio de mesmo volume. É só fazer,
Ele quer um paralelepípedo de alumínio, sendo que a massa específica do alumínio ele deu 2,7 gramas por centímetro cúbico. Se você não quiser usar a fórmula, eu posso fazer uma regra de 3 com as massas específicas sempre? Claro! Entenda o que é isso. 2,7 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Então, se eu tenho 360 centímetros cúbicos, terei X gramas. Ah, mas assim eu não preciso decorar a fórmula, não. Só olha para a unidade que ela está te dizendo isso. 1 vezes X dá X, 2,7 vezes 360. Quanto é que dá 2,7 vezes 360? 972. Então a massa do cilindro de alumínio, 972 gramas. Está aí a resposta, item B. 5. C. Leia as afirmações as seguintes e determinem o que pede. 1. A massa do Sol vale aproximadamente 2 vezes 10 na 30 kg. É a massa do Sol. A massa da Terra vale aproximadamente 6 vezes 10 na 24 kg. O volume da Terra é 1,08 vezes 10 na 21 metro cúbico. Então, tirou massas em quilogramas e volume em metro cúbico. O Sol é um gigante gasoso que domina nosso sistema planetário. Sua densidade média é apenas 1,41 gramas por centímetro cúbico. Isto é, o Sol é um pouco mais denso que a água. Assim podemos estimar que dentro do Sol caberiam aproximadamente quantas terras? Está fazendo uma comparação de volumes. Eu vou colocar dentro, então, uma comparação de volumes. Se ele me disse que a densidade do Sol é 1,41 grama por centímetro cúbico, nota que todos os dados que foram fornecidos foram em quilograma por metro cúbico. Então, eu vou fazer a transformaçãozinha barbada, 1,41 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Lembra que para passar do sistema usual para o internacional, eu multiplico por 10 na 3, por 1000. Então agora eu vou descobrir qual é o volume do Sol, porque eu sei o volume da Terra que foi dado. Nota que o volume do Sol não foi dado. Mas eu sei que a densidade, isso aqui é para o Sol, que a densidade do Sol, densidade é massa por volume. Então um volume é uma massa dividido por uma densidade. Massa do Sol foi dado. Então volume do Sol, qual é o volume do Sol? Massa do Sol por densidade do Sol. Massa do Sol, 2 vezes 10 na 30, 2 vezes 10 na 30 quilogramas. Dividido, olha as unidades. Densidade, por isso que eu vou usar essa, 1,41 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Porque aí eu vou achar, quilograma e quilograma, vou achar o volume em metro cúbico. 2 por 1,41 pode fazer a conta, tu vai achar mais ou menos 1,42. Então, o volume do Sol, 1,42, e esse número não importa muito. 10 na 30 por 10 na 3, o expoente de cima menos o de baixo. Mantém a base decimal, 30 menos 3, 10 na 27 metros cúbicos. Está aí o volume do Sol. Bom, eu sei o volume da Terra, agora em metro cúbico. Uma Terra, o volume de uma Terra tem quanto? 1,08, né? Dá até para arredondar para 1, vezes 10 na 21 metros cúbicos. Então, dentro do Sol, em 1,42 vezes 10 na 27 metros cúbicos, X terras eu colocaria dentro daquele volume do Sol. Esse vezes esse, 1,08, agora é só a continha. Não, o metro cúbico saiu fora agora. Vezes X é igual a 1,42 vezes 10 na 27. Então eu vou achar o número de terras aqui. 1,42 vezes 10 na 27 sobre 1,08 vezes 10 na 21. Isso aqui, o 1 aqui não vai mudar muito, vai dar 1, na verdade isso aqui dá 1,3, tá? Mas isso aqui não faria diferença, porque 10 na 27 por 10 na 21, tu tem que ir atrás disso aqui, 10 na 6 terras. Tem que ir atrás disso. 10 na 6 é milhão. Então, mais ou menos, a ordem de grandeza 1 milhão, né? Que tá ali, Alternativa B, né? 1.300.000. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
terras. A alternativa B de Brasil. O único valor que eu tenho ali na ordem de 10 na 6 é a B de Brasil. Tá? Agradeço a presença de todo mundo nessa aula. A aula está encerrada. Aquele abraço.